Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos aqui para falarmos da palavra de Deus. Deus é a palavra. Como é que você está? Espero que você esteja bem, espero que você esteja fortalecendo a sua fé no Senhor Jesus. A paz esteja com todos vocês. Queridos, eu trago esse vídeo nesta nova série e a partir desse vídeo nós vamos começar a falar e gravar aquilo que Jesus falou e disse. Não o que o irmão Lince, está falando, nem o que você está achando, nem o que eu acho, mas aquilo que a palavra de Jesus falou. E este devocional, neste vídeo, eu trago João capítulo 6, o Evangelho de João no capítulo 6, quando Jesus começa a decorrer aqui da sua fala em relação aos seus discípulos, em relação àquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Eu vou começar narrando para vocês no capítulo 6 de João, do versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, para aquele povo. Aqui foi logo após a multiplicação dos pães que Jesus fez no monte. E após essa multiplicação, o povo foi atrás de Jesus. Jesus diz assim, na verdade, o versículo 26, vós digo que não me buscais pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e saciaste. Queridos, muitas pessoas hoje buscam Jesus por bênção, né, por realizações pessoais, e esquecem muitas vezes de refletir sobre o que Ele é. Né? Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor. No versículo 27 diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ou seja, Jesus está dizendo que não é para que eles trabalhem para aquela comida que perece, que se acaba, que se estraga, comida do corpo, mas trabalhais pela comida que permanece, né, para a vida eterna. Qual é a comida que permanece para a vida eterna? É a palavra de Jesus. Continuando, Jesus começa a discorrer sobre o que ele vai falando para eles. No versículo 32 diz, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, versículo 33. E no versículo 35 o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. Meus queridos, o alimento da vida espiritual são as palavras de Jesus. Se você quiser se fortalecer, se você quiser se alimentar espiritualmente, vá na palavra do Senhor. Né? O pão da vida está na palavra do Senhor. Não é o que eu digo, não é o que você acha, não é o que eu acho, mas o que Jesus está dizendo. E o que Jesus está dizendo é que Ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está dizendo que aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Se você está conectado com as bênçãos do Senhor Jesus, se você está conectado com aquilo que Jesus está falando, você vai ficar na intimidade do Senhor Jesus. Jesus está dizendo que não vai lançar você fora. Uma das coisas que nós vemos muitos hoje, nós observamos muito hoje nas pessoas, é que as pessoas estão confundindo muitas vezes o amor de Deus pelas pessoas e o amor das pessoas umas pelas outras. Veja bem, o amor de Deus por nós é um amor ágape, é um amor de pai. Lá em João 3,16 ele diz que deu o seu único filho para aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é? Que ele amou de tal forma o mundo que deu o seu único filho. Então, quando as pessoas começam a fazer coisas
erradas ou coisas que desagradam a Deus, mas dizem assim: Deus ama a todos. Claro, Deus ama a todos. Mas não confunda o amor que você tem carnal por uma pessoa do amor fraternal, o amor de pai que Deus tem por você. O amor de Deus é amor santo, é amor puro, é amor fraternal, é amor divino, é amor de cuidado. O amor que temos muitas vezes em relação a outros, embora pessoas cometam certas situações erradas e nós continuamos amando essas pessoas, ou pessoas se relacionam com outras de forma a dizer que é amor, né, concordando com o erro delas, na realidade você está tendo um amor carnal, não é um amor de cuidado, porque o amor de cuidado é o que adverte, o amor de cuidado é o que diz para você não pular do precipício, porque senão você vai se machucar, você vai morrer. O amor é aquele que salva. Não é o amor verdadeiro é aquele que salva. O amor carnal entre as pessoas não é aquele que compactua com o erro, né? Mas aquele que adverte ao irmão para não fazer aquilo que é errado, para se consertar diante do amor de Deus. Então Jesus começa a dizer aqui: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus está falando aqui da ressurreição, da vida eterna. E ele continua dizendo no versículo 40, eu sou o pão que desceu do céu. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus continua dizendo sobre a ressurreição. Jesus vai decorrendo aqui nas suas palavras, e no versículo 47 ele diz: na verdade, vos digo que aquele que me crê, que crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Tá? E Jesus começa a dizer, no versículo 51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Queridos, aqui Jesus estava falando de uma palavra espiritual, para ser discernida espiritualmente. Né? E muitas pessoas às vezes estão na carnalidade querendo discernir palavras ao seu bel prazer para satisfação da carne. Mas você tem que interpretar as palavras de Jesus para o alimento do Espírito. Jesus fala aqui de forma espiritual. Né? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz que aquele que é carnal discerne as palavras de forma carnal, o que é espiritual discerne as palavras espirituais. Então, o homem espiritual, a mulher espiritual, discerne a palavra espiritual. E o homem carnal, a mulher carnal, discerne uma palavra que é carnal. Então, muitas vezes, pegam a palavra espiritual de Jesus para trazer a interpretação da satisfação carnal que aquela pessoa está vivendo. E, de forma alguma, a palavra de Jesus vai concordar com a carnalidade, com o pecado da carnalidade. E a palavra de Jesus está entrando em concordância com a vida eterna, com a espiritualidade. E Jesus continua dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus começa ainda continua falando sobre a ressurreição. E ele fala que é o pão vivo, é o pão que desceu do céu. No versículo 58, este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, se alimentar das palavras de Jesus é vida eterna. É aquilo que Jesus está dizendo para cada um de nós. Jesus ainda continua falando, mas aí, entre eles, há alguns que se escandalizam. Né? No versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. No versículo 63. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Jesus está dizendo que as palavras dele, embora ele esteja dizendo a verdade, embora ele esteja dizendo aquilo que ele está querendo dizer, muitos não vão crer, porque estão vivendo na carne. Né? O versículo 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus está dizendo que as palavras dele é espírito e vida. Jesus está nos querendo colocar numa dimensão espiritual de interpretação da sua palavra. Ele fala da vida eterna, ele fala da promessa dele.
E o versículo 65 ele diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão pelo meu Pai não lhe for concedido. Ou seja, Jesus está dizendo aos discípulos, os discípulos se escandalizaram por aquilo que Jesus estava falando, mas Jesus está dizendo aqui que por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por o meu Pai não for lhe concedido. Meus queridos, muitas pessoas hoje, sendo simpáticas com os seus pecados, com suas práticas, se escandalizam por aquilo que diz a palavra de Deus. Nós vemos muitos comentários em algumas redes sociais de pessoas defendendo o seu princípio, seu ponto de vista sobre a palavra de Deus. Querido, se eu digo que eu não gosto de bolo de chocolate, você não pode me obrigar a comer um bolo de chocolate, porque eu não gosto de bolo de chocolate, embora eu goste. E recomendo aqui, se você tiver um café e querer me convidar com um bolo de chocolate, eu estou à disposição para comer esse bolo. Mas eu estou dando aqui um exemplo ilustrativo de que se uma pessoa não gostar de bolo de chocolate, eu não posso obrigá-la a gostar de bolo de chocolate. É um momento que é uma situação que é uma opção minha. Eu tenho que respeitar os princípios daquele. Se o meu princípio é bíblico, e eu digo que aquilo que você faz não é certo, não é correto, diante do que a palavra de Jesus está dizendo, é porque eu estou seguindo o ensinamento de Jesus. Eu estou seguindo a palavra de Jesus. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, mas eu estou em obediência à palavra de Jesus. Se eu concordar com aquilo que você está fazendo de errado, embora eu te ame, embora eu expresse o amor pelo próximo, por você, eu quero que você seja salvo, eu quero que você viva a mesma alegria do Espírito Santo que eu vivo, eu quero que você compartilhe do alimento que é a palavra de Deus, como eu estou compartilhando. Mas eu digo para você, querido, não faça isso. Isso é que você está fazendo, não vai de acordo com o ensinamento de Jesus. Como eu obedeço a Jesus, como eu obedeço a palavra de Cristo, eu não posso compactuar com isso. Embora eu te ame, quero que você permaneça no amor de Jesus. Então é um ensinamento, é uma advertência, é de um amor, né? de um irmão, de um amigo. O que acontece hoje é que as pessoas às vezes se magoam pelas nossas opiniões, nossos pontos de vista. Eu respeito as suas escolhas, respeito aquilo que você quer fazer, mas eu não posso trocar, digamos assim, o ensinamento de Jesus por um gosto pessoal de alguém, por um gosto pessoal de um amigo, de uma pessoa. Vou amar ele do mesmo jeito, vou estar com ele do mesmo jeito, falando o que Jesus está falando, do amor de Cristo, dizendo qual o caminho correto para ele seguir, mas dizer para ele que eu fico com o ensinamento de Jesus sobre aquilo que está sendo dito, a verdade. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou na sua palavra. Então, queridos, esse é um primeiro vídeo. Amém, queridos? Esse é um primeiro vídeo que eu estou trazendo para você, de uma palavra que Jesus está dizendo, que é o pão da vida. Se alimente da palavra de Deus. Não vá atrás de influenciadores, de comentaristas. Primeiro leia a palavra de Deus para que depois você possa ouvir essas pessoas, para que você possa confrontar aquilo que você está fazendo, se é certo, se é errado, se é correto, diante do ensinamento de Jesus, não é diante dos ensinamentos dos homens, Pessoas às vezes querem passar a mão na cabeça de pessoas fazendo coisas erradas, porque querem evidenciar o amor, o amor, o amor. E o amor é muito importante. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que o amor é o que vai prevalecer. Mas que amor é esse? É o amor de um pai que quer o seu filho salvo, que quer o seu filho limpo, que quer o seu filho cuidado, que quer o seu filho santificado na palavra de Cristo, tá? Não na carnalidade, mas no Espírito. É o que diz aqui no versículo 63, Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Espírito e vida. Então, queridos, tenha a palavra do Senhor Jesus como Espírito e vida. E saia da contaminação do pecado da carne. Procure o alimento espiritual que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
Perdoe pelo vídeo longo, mas eu precisava ter esse devocional. Deus falou comigo essa manhã nessa palavra e eu espero que você tenha aprendido comigo esse ensinamento de Jesus. Que Jesus é o pão espiritual. Jesus é a palavra de vida eterna. Jesus é a verdade. Siga os ensinamentos da palavra de Jesus. Não o que você acha, não o que eu acho e nem o que outros acham, mas o que Jesus diz a respeito de nós, a respeito de suas promessas, no nome de Jesus. Tá bom, querido? Eu deixo para vocês beijo no coração, Jesus te ama e eu também. E estaremos juntos no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz, um grande abraço, Deus abençoe.